Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso abrigo de luz. Segundo nossos amigos espirituais, no frio faz frio e no calor faz calor. E frio, segundo eles, é psicológico. Gente, brincadeiras à parte, último lembrete da semana para o pessoal que está no Instagram também. 5/7, 19 horas, a partir das 19 horas, se quiser chegar um pouquinho antes, não tem problema, dá tempo de colocar as fofocas em dia. O nosso famoso caldo verde. Os convites estão disponibilizados ali na lanchonete com a Lívia. Vai ser um caldo verde e um lanche de pernil. Convites a R$25 por pessoa, tá bom? Queria mandar um abraço também para a Simone, do nosso curso de segunda-feira, senão não vai dormir hoje, né, Simone? E para o Breno, o filho dela. Tá bom? Só isso, recadinho, dados. Vamos trabalhar, gente. Instagram ligado, funcionando. Vamos lá. Então nós vamos fechando os nossos olhos. Relaxando nossos ombros, relaxando a nossa respiração, tranquilizando os nossos pensamentos, descruzando braços e pernas, para que a energia possa fluir livremente pelo nosso corpo. Vamos aproveitando o momento de paz e tranquilidade aqui no nosso brilho de luz. Vamos pedindo aos mentores amigos que possam envolver a todos nós, trabalhadores encarnados e desencarnados, e todos os participantes da noite de hoje, numa chuva de fluidos salutares, fluidos energizantes, que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, e que nós possamos ser abençoados pela luz e pelo amor do Divino Mestre Jesus. Nos conectamos em definitivo com o plano espiritual. Através desta prece maravilhosa. Querido Mestre, doce Jesus, guia os nossos passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo sempre o nosso coração. Que assim seja, que Jesus abençoe todos nós. Leiturinha de preparação do livro Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. Você influencia os outros. Um gesto, uma palavra, uma indicação podem ocasionar modificações importantes na vida deles. Reprima o desejo de escapar ou de ser superior. Pequenas atenções são capazes de construir grandes amizades. Por isso, pare, dê atenção. Escute. Quanto mais você escuta, quanto mais você ouve e atende, mais se capacita a receber o mesmo deles. São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. A gente costuma dizer que são os pequenos movimentos, né, gente, que a gente faz que iluminam os nossos caminhos. Ok?
E hoje a gente vai ter um tema bem legal, encarnação nos diferentes mundos. E a gente tem o prazer de receber o nosso querido irmão Silvestre. Seja bem-vindo, Silvestre. E uma ótima palestra. Ótimo trabalho. Obrigado. Deixa o copinho. Boa noite a todos. Jesus, quando chegava nos ambientes, perto das pessoas, às vezes falava assim: que a paz esteja convosco. Eu também vou falar a mesma palavra dele, dizendo assim: que a paz esteja conosco e que esse amor de Jesus permaneça conosco durante todos esses ensinamentos dessa noite. O tema escolhido, encarnação em diferentes mundos, é um tema muito importante para todos nós. Por quê? Faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que existe vida em outras orbes? Vocês acreditam que existe vida depois da morte? A maioria dos seres humanos morre com essa dúvida. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. Eu perguntei a um amigo meu sobre essas duas questões. Ele falou: olha, eu nunca vi um extraterrestre e aqueles que partiram nunca voltaram para me dizer, então eu não tenho essa certeza. Ele já está perto da minha idade, quer dizer, provavelmente vai terminar essa existência e não vai ter essa certeza. Por isso que esse é um tema muito importante para todos nós. Nós temos que ter essa certeza, porque todo mundo tem a certeza da morte, não tem? Todo mundo tem. Agora tem que ter a certeza que a vida continua e que esse universo é povoado de seres. Mas para entender muito bem isso daí, no livro Libertação, do André Luiz, por Chico Xavier, vocês devem conhecer, no prefácio, Emmanuel, ele conta uma historinha de uma lenda egípcia, de um peixinho vermelho. E ele conta essa história, que é muito interessante. Fala que esse peixinho vermelho vivia num grande tanque, lá numa cidade. Só que ele queria sair daquele tanque, ele não queria ficar ali. Ele se sentia preso ali. Ele falou: deve ter algo muito maior lá fora. Isso aqui não pode ser a vida verdadeira, não pode ser isso aqui. Eu quero conhecer outros lugares. E ele foi tentando convencer os amiguinhos dele lá daquele tanque para ver se eles iam com ele, tentar fugir dali. Só que nenhum deles queria saber. Mas aqui tá bom, aqui a gente tem comida, não é? Então está todo mundo satisfeito ali. E ele não, falou: não, existe algo além de tudo isso. E assim, já que ele não convenceu ninguém, ele conseguiu sair daquele tanque ali. Dali ele caiu num córrego, do córrego entrou num rio, e ele foi admirando as paisagens, a beleza daquilo, a correnteza foi levando ele caiu no mar. Quando ele caiu no mar, ele ficou ensandecido, ele ficou assim, sabe, aquela imagem daqueles seres que estavam lá, que povoavam aquele mar todo, aquela beleza daqueles seres que estavam ali, peixe muito diferente daquele que ele conhecia. Ele corre adiante. Eu vou resumir bem essa história, que ela é longa, né? Ele ficou muito feliz de estar ali, começou a ter uma liberdade tremenda. Imagina, quem estava preso num tanque, ficar no mar, né? Imagina o tamanho daquilo, né, para ele, né? Então ele ficou pensando, falou: puxa, mas meus amigos têm que conhecer isso, tem que conhecer. Agora que eu estou vendo a beleza de tudo isso, eles têm que conhecer. E ele pegou, fez o caminho de volta. Uma coisa é você ir de correnteza abaixo, né, gente? Agora você voltar para aquele tanque ia ser muito mais difícil para ele. Mas ele resolveu, falou: não, eu tenho que auxiliar meus amigos, levar esse conhecimento para eles. E ele fez esse caminho de volta. Sofreu bastante, mas conseguiu entrar naquele tanque novamente. E foi lá, um por um, ele conversou com todos, falou: gente, existe um mundo muito maior que esse, muito maior, né? Existe lá os oceanos com peixes variados, assim, assado, é uma beleza, assim, assado. Então, não, está muito bom aqui, não quero saber o que tem depois, eu quero saber do que nós temos aqui. E assim ele ficou muito triste com esses amiguinhos dele e voltou lá, foi embora novamente e voltou para o mar. Agora, gente,
A gente pergunta, faço uma pergunta para vocês. Eu perguntei para esse meu amigo, depois eu perguntei para ele: você não acredita em vida após a morte? Você não acredita que existem seres em outras esferas, né, em outras orbes? Mas você acredita em Jesus? Ele falou: claro que eu acredito. Desse jeito, claro que eu acredito. Ah, você acredita? Ele falou: acredito sim. Eu falei: mas não parece. Ele falou: como não parece? Eu falei: o que Jesus veio fazer aqui? Ele falou: veio nos redimir dos pecados. Eu falei: mas só isso? Ele falou: bom, ele veio para nos salvar, para nos levar para o céu, né? Assim, eu falei: então, já tá misturando as coisas. Veja bem, então Jesus ele veio aqui com a mesma missão do peixinho vermelho. Mesma missão do peixinho vermelho, não é, gente? Jesus no livro Caminho da Luz fala que ele demorou 1000 anos para conseguir chegar até essa nossa esfera aqui. Mas por que ele demorou tanto tempo? Porque a gente não conseguia adiantar um pouco, melhorar a nossa condição para receber Jesus. Por isso que demorou 1000 anos. Não foi por medo, sabe, por sofrimento dele, não. Porque a gente precisava um pouquinho estar preparado para receber as informações dele. Senão a gente não conseguia entender nada. Não é? E aí ele conseguiu vir, veio para cá, trouxe os seus ensinamentos, e todos os ensinamentos dele está no 2º capítulo do Evangelho, vocês conhecem muito bem. Quando ele chega para Pilatos, Pilatos pergunta se ele é rei. Ele falou: não, meu reino não é desse mundo. Bom, ele veio de um outro mundo e fala para a gente que o reino dele não é desse mundo. Se ele veio para cá para nos falar isso, significa que o que, né, gente? Que esse reino dele, ele quer nos levar para esse reino, não é? Isso é certo. No 3º capítulo, ele fala para os discípulos que há muitas moradas na casa do Pai. Está aí, outro exemplo. Jesus veio nos falar que existem muitas moradas nesse universo. A gente tem dúvida ainda? Aí Jesus chega, foi crucificado, no 3º dia, se mostra vivo, e a pessoa ainda fala para mim que querida. Eu falei para ele: então você fala para mim que você gostaria que alguém que morresse viesse para falar para você que realmente existe vida lá? Se essa pessoa aparecer para você, você vai sair correndo, você vai ter medo, você não está preparado para isso. Então, gente, é muito importante nós termos essa certeza, porque a certeza que Jesus veio nos ensinar foi essa, que existe uma vida muito além de tudo isso. Não é verdade? Isso a maior certeza que Jesus veio nos fazer é isso, porque da morte ele já tinha certeza. Todo mundo já tem certeza da morte. Agora, da vida após a morte, ninguém tinha. Agora, com a vinda de Jesus, ele nos deixou bem claro que existe sim. O próprio Dimas estava lá sendo crucificado perto dele, falou: hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Nós não sabemos se esse Dimas merece esse paraíso, mas Jesus falou com ele. Isso significa que a morte não existe. Existe uma morte do físico, mas do corpo espiritual continua existindo. Então, a gente vê o quanto é bem claro os ensinamentos do Cristo. Porque se você não acredita que existe uma vida após a morte, se você fala que acredita em Jesus, então Jesus veio e fala para a gente da vida futura. Está no 2º capítulo do Evangelho também sobre a vida futura. Isso nos garante, gente, a confiança de viver essa vida em aprendizado. Não é assim? Não é essa certeza que a gente tem que ter para que a gente possa aproveitar todos os ensinamentos? Porque ele não chegou no bem-aventurados aflitos, no Sermão da Montanha, né? Falou das bem-aventuranças ali, tudo mostrando que a gente vai passar pelas aflições e tirar proveito de todos os ensinamentos. Então, só aí já nos mostra o quanto é importante esses ensinamentos para que a gente possa realmente aproveitar todos esses momentos dessa nossa existência, para que a gente aprenda e evolua, avance, que a gente avance no conhecimento, avance na nossa moralidade, que todos os ensinos de Jesus pauta a questão da moral, para a gente se melhorar como ser. Não é? Porque se existe um caminho, uma passagem, uma brecha para a gente sair desse tanque, vamos supor que seja o tanque lá do peixinho vermelho, é pela porta do amor, não é? O espaço que a gente vai ter realmente é a porta estreita, onde a gente vai trocar nossos vícios pelas virtudes. Aí nós vamos estar realmente avançando, melhorando essa condição. Mas para isso tem que ter essa confiança que existe uma vida plena do outro lado. Enquanto não tivermos essa confiança, a gente vai ficar sempre em dúvida, sempre com medo dos acontecimentos daqui.
Principalmente quando parte as pessoas que a gente ama. Aí que a gente começa a sentir mais amedrontado perante a morte, que a gente fica sozinho, fica com essa dúvida se existe uma vida mesmo plena do outro lado, que a gente fica com dó daquela pessoa que está morrendo, que ela partiu dali. Te garanto para vocês, vocês entram numa prisão agora, num presídio qualquer lá, perguntar para qualquer preso lá, vocês querem sair daqui? Todos eles falam, eu quero sair agora, quero ir embora, que aqui não é a vida verdadeira, quero ir lá para o meio da sociedade, quero viver no mundo como todo mundo. Ali ele está trancafiado, aqui eu estou trancafiado. Mesmo assim somos nós aqui, gente. Nós aqui estamos trancafiados nesse planeta. Quando a gente se liberta, sabe, nosso corpo físico bom, nós se libertamos daqui e pronto, cumprimos nosso papel, não é? Desde que a gente realmente cumpra o nosso papel, né? Que a gente realmente viva intensamente nossa existência, né? Muitos não fazem isso, joga fora a sua existência, muitas vezes tira a sua própria vida devido a vários fatores aí que a pessoa vai entrando em depressão, em tristeza e acaba cometendo atos impensados. Por quê? Por falta de conhecimento, de entendimento que a vida é uma grande oportunidade, é uma grande escola, tudo isso nós já sabemos muito, a doutrina espírita nos fala muito sobre isso, mas as pessoas ficam muito em dúvida, porque muitos fazem que nem aquele aluno da escola, chega aqui, chega na sala de aula, ao invés de ele prestar atenção no que é ensinado para ele não quer saber, ele quer só se agrupar com os amiguinhos assim, assado, aprender mal e mal o que se ensina ali, depois, quando sai da escola, não sabe nada. Mesmo assim, a gente nessa existência não dá muita importância a tudo isso. Para que eu vou pensar nisso agora? Eu quero viver intensamente essa minha existência aqui, aproveitar, sabe? Viver o máximo que eu puder, tirar proveito da minha condição, assim, assado, sei lá. É assim que nós fazemos. Aí nós jogamos fora essa grande oportunidade e não faz reflexão sobre tudo isso e não se melhora como ser. Porque para que eu quero me melhorar? Para que eu vou morrer como todo mundo? Mas essa é a grande chave que Jesus nos deixou aqui, para que a gente abra essa porta desse conhecimento. Fala, poxa vida, ele veio, só deixou os ensinamentos para que a gente se melhore como pessoa, para a gente ser uma pessoa boa, do bem, que a gente aprenda a desenvolver o amor, e para desenvolver esse amor nós precisamos desenvolver muitas virtudes, que a palavra amor ela é uma palavra pequena, mas para você realmente amar, você tem que desenvolver várias virtudes. Já imaginou se o Chico fosse paciente, se o Chico Xavier fosse paciente, se ele não fosse tolerante? Você acha que ele conseguiria, sabe, mostrar tudo aquilo que ele mostrou para a gente? Aquilo que ele nos trouxe realmente? Não é? Então é assim, você precisa desenvolver várias virtudes para você atingir esse amor que Jesus veio nos ensinar aqui. Mas para isso nós temos que ter essa plena confiança que existe vida muito plena depois da morte e que existe vida em outras ordens sim, porque o universo é muito grande. Mas não temos nem ideia de tamanho, não é? Porque ele é infinito, a gente não sabe. Então é preciso saber que tudo lá em cima não foi feito para embelezar a vida do ser, sabe, do ser da Terra aqui. A gente pensava muito nisso, achava que os pretos estavam lá em cima para iluminar só a planeta Terra. Nós não somos um grão de areia nesse universo todo, não é? Então é preciso a gente começar a refletir muito sobre tudo isso. Porque está aqui no Livro dos Espíritos, gente, que é muito interessante, essa parte de encarnação nos diferentes mundos, algumas questões que é importante a gente saber. Ele fala assim: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra. Kardec fez uma boa pergunta para os Espíritos. Ele quer saber, nós só vivemos aqui? Os Espíritos respondem: não, mas nos diferentes mundos a desse globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Você vê aqui, não são as primeiras, também não vão ser as últimas, mas a mais distanciada da perfeição ainda. Nós estamos em provas e expiações, gente. Imagina, 2000 anos depois que Jesus veio, por que está nessas provas e expiações? Porque a gente não quer compreender, não quer pensar sobre isso, não queremos pensar. Outra questão: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Não é uma boa pergunta. Ele vai migrando de um lugar para o outro? Como que é? Vai, ou vive no mesmo globo?
Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantado para passar a um mundo superior. Não é igual a uma escola, gente. Se você não está muito adiantado, você permanece ali, fica repetindo de ano. É o que está acontecendo com a gente aqui. Todos nós aqui somos repetentes. Por isso nós estamos presos nesse corpo físico, nesse formato aqui, né, desse corpo físico. Se a gente fosse seres melhores, nós estaríamos em outras orbes, não é? Em outras orbes, lá, um corpo muito mais sutil. Lá precisa de reencarnação também, com certeza, mas não nessa condição nossa, num mundo como esse. Olha o mundo difícil que nós estamos vivendo, gente. Imagina vocês, a espiritualidade pensa em tudo. Imagina vocês que tivessem assim um monte de planetas, igual o planeta Terra, tudo pertinho do outro. Mas perto com uma distância da Lua, por exemplo. Um exemplo da Lua, que está perto, né? A gente já viajou lá algumas vezes, a humanidade já conseguiu chegar na Lua várias vezes e pode ir lá a hora que ele quiser, vai para a Lua, porque a Lua é perto. Vamos supor que tivéssemos 10 planetas Terra ali perto, assim, igualzinho ao planeta Terra. O que estava acontecendo nesse momento? Se um país é capaz de estar invadindo o outro com guerra, soltando bomba, se matando, imagina se tivesse um planeta parecido com o nosso, tivesse acesso. Eles estavam fazendo naves, já estavam invadindo esses planetas, já estavam poluindo também, como está destruindo o nosso, na humanidade. Nós estamos dando tiro no nosso pé, porque a gente está se destruindo, só construindo arma, fazendo arma, não é? E se tivesse planetas perto, assim, eles estariam fazendo a mesma coisa, invadindo esses planetas, poluindo lá, e assim a gente vai se destruindo. Por isso que foi muito bem pensado, colocar os planetas muito longe um do outro. O planeta semelhante ao nosso tem que estar muito milhões de anos-luz mesmo, porque senão a gente chega lá e pronto, vai poluir, vai destruir. E nós temos pouco tempo de vida aqui, porque 100 anos aqui para a espiritualidade não é nada, na verdade vai fazer uma viagem astral, aí 100 anos não é nada. Não é? Então por isso vai colocar tudo muito distante. Então, gente, é importante. E quando você chega no planeta que nem Marte, o ser humano vai chegar lá, não tem oxigênio, tem a maior dificuldade toda para conseguir viver lá, não é? E se tivesse oxigênio, já estaria chegando lá, com certeza, já estariam brigando por aquele espaço, como aqui muitos países estão brigando por esse espaço aqui no planeta Terra. Infelizmente, gente, nossa condição ainda é muito atrasada, por isso que ele está falando isso aqui, porque a gente não se deu conta ainda que nós temos que sabe, desenvolver as virtudes, entender, compreender o que esse amor de Jesus veio nos ensinar. A gente não entendeu, não está entendendo tudo isso. Tem muitas perguntas aqui, respostas, que é maravilhoso esse tema, não é? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Sim, ele fala que certamente a gente pode reencarnar muitas vezes aqui, porque nós estamos ainda presidiários aqui. Né? Quando nós se libertamos, aí sim você pode vir como missionário, como o Chico veio. Divaldo, esses seres são muito mais adiantados, ele volta para cá, mas volta como missionário. Agora, nós podemos ir para outro planeta pior que esse? Claro que pode. Esse é o problema. Você pode ir para uma situação muito mais complicada do que essa, para poder se melhorar como ser. Quem leu sobre o exilado em Capela fala muito sobre isso, né? Os capelinos, muitos vieram para cá, viveram um tempo aqui, aprenderam, trouxeram também muito conhecimento para a gente e depois foram embora, não é? Então, mesmo assim, pode acontecer com a gente. A gente não dá conta de estar nesse planeta que não está avançando, evoluindo, não é? Aí a gente vai ser jogado para outras esferas, né? Muito pior do que essa. Isso aqui é um mundo de provas e expiações, está difícil. Agora imagina um mundo primitivo. É muito mais complexo, né? Você viver naquela barbaridade toda. Então é preciso a gente parar e pensar. No tempo de Kardec já tinha duelo ainda. Quando o Kardec escreveu esse livro aqui, tem parte de duelo, você já leram aqui falando do duelo? É um absurdo, né? O ser humano se matar assim por causa de honra, é um absurdo. Mas no tempo do Kardec tinha. Então a gente vê o quanto a gente está atrasado. Mas tem uma pergunta aqui que eu adorei. Eu falei, puxa vida, mas quando a gente passa por tudo isso, quando a gente aprende, quando a gente evolui, se desprende totalmente dessa nossa questão física, a gente realmente se torna um anjo, um ser bem mais adiantado. O que acontece com a gente? Aí tem uma pergunta 188. Os espíritos puros
Habitam mundos, Kardec, essa pergunta é uma pergunta muito inteligente. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Kardec quer saber. Bom, você vai evoluindo. Chega uma hora que você está realmente, você pode estar em qualquer lugar ou você tem que estar preso no local como nós estamos aqui? Não é? Aí eu adorei essa pergunta, que ele fala, poxa vida, já que a gente já evolui, a gente tem essa liberdade, como que é essa liberdade? Aí eles respondem, os espíritos puros habitam determinados mundos, mesmo assim se habitam determinados mundos, mas não estão confinados. Isso é bom de saber, não é? Você não está mais preso. E eles, como os homens na terra, eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Então, seres podem estar em toda parte. Então, você, quando avança, que nem Bezerra de Menezes, ele pode estar em vários lugares. Então, em vários lugares já consegue transmitir os seus pensamentos, por causa das energias dele. Então, são seres que vão avançando, vão ficar mais presos em orbes, como nós ficamos aqui. Então, é bom a gente ter essa certeza. E aqui também fala da questão do Sol. Sempre perguntei para mim mesmo, gente, mas será que tem vida no Sol? O Sol é radiante, não é? Se existe algo que me enriquece meus olhos, que me vê a grandeza de Deus, gente, é o Sol. Se você quiser comparar Deus, não dá para comparar com nada, mas fala que é o Sol. Porque o Sol traz vida em toda parte que ele atinge, não é? Não é assim? Então aqui, olha que boa, o que o Kardec fala aqui, o Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos. Claro que não, né, gente? Não daria mesmo. Mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos. Você veja bem, esses espíritos se reúnem lá, irradiam seus pensamentos para outros mundos. Para quê, gente? Para quê? Que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados. Então, esses pensamentos deles transmitem para espíritos menos elevados, para que aquilo vá acontecendo, vá se melhorando as pessoas. Então é uma grande concentração de espíritos que ficam lá reunidos para ver o que está acontecendo. Os planetas estão ao redor desse Sol. Agora imagina lá esse espírito evoluído olhando para esse planeta Terra, gente. Vocês pararam para pensar? Olhando para ver o mundo em guerra 2000 anos depois que Jesus veio, nós vivendo guerra, os crimes que a gente vê, as barbaridades que a gente vê nesse planeta ainda. Eles olham para tudo isso e falam, mas esse planetinha mesmo, realmente, pessoal, ali é difícil, não é? Então é assim que eles veem tudo isso. Com os quais se comunicam por meio dos fluidos universal. Ah, que lindo, né, gente? Você vê, o fluido universal vai transmitir todos a irradiação de pensamentos deles, para que a gente vá captando tudo isso. Agora, cabe a gente ter sensibilidade para poder ver, enxergar esses raios solares, falar, puxa, os espíritos estão lá irradiando, sabe, energia para todos nós aqui, e a gente fica assim, frágil perante a vida, com medo de tudo isso, sendo que nós somos um espírito, gente, imortal, que está aqui aprendendo, vai sair daqui, vai voltar para lá, vai avaliar todas as questões e vir para cá. Olha a importância de tudo isso, olha a oportunidade que cada um de nós estamos tendo aqui nesse mundo. E a gente se sentindo pequeno, fraco, perante o que acontece lá fora. O que acontece, gente, lá fora, a criminalidade, a violência, a destruição, é um problema dos outros. O problema é nosso, sabe? A partir do ponto que a gente fala, poxa, peraí, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte qual que é? Em primeiro lugar, eu cuidar de mim. Eu pegar esses ensinamentos todos, me fortalecer para, quem sabe, poder ajudar lá fora, da forma. Mas eu tenho que receber tudo isso e me sentir forte perante a vida, para que eu possa crescer, porque mais que aconteça lá fora, porque o Chico veio com uma missão tremenda, mas ele cumpriu todo o papel dele, ele não desistiu. E nós, a nossa missão, porque todos nós aqui não somos missionários assim como um Chico, mas cada um de nós tem uma missão perante o nosso núcleo familiar, perante o nosso trabalho, o cuidado do nosso corpo, o cuidado de trazer um alimento espiritual para o nosso espírito. Então tudo isso é muito importante. Então não podemos jogar fora essa grande oportunidade com as doenças da alma que está atingindo tanta humanidade.
E não poderia as doenças da alma estar crescendo tanto como está hoje em dia. Você tem tanta informação, tanto conhecimento, está tudo muito fácil. Antigamente, até um livro era difícil de obter, hoje em dia não, gente. Você nem precisa de livro físico mais, você tem internet, você tem tudo. E a gente entrando em depressão, em tristeza, é complexo, não é? Então, isso é falta do quê? De conhecimento. Então, eu vou encerrar dizendo, já que nós estamos falando de sol, tem uma prece que ela fala assim: a cada manhã nasce o sol, pela força do amor, gerado no coração do nosso Criador, com a finalidade única de despertar em nós essa luz divina que nos ilumina e nos aquece. Muita paz a todos. Obrigado, Silvestre. Vamos dar sequência aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a palestra, gente. Vamos dar sequência aqui nos trabalhos. Encerrar aqui os trabalhos no salão. Mais uma vez, com muita tranquilidade, fechando nossos olhos, aproveitando o ambiente, que cada um possa se imaginar recebendo um buquê de flores aqui na Abrigo de Luz. Onde iremos acumular energia e luz para o final do nosso passeio, levar esse buquê de flores e luz ao plano espiritual. Que cada um com o seu buquê possa se imaginar caminhando por um campo verde florido, passando por um campo de girassóis. Nosso buquê vai se enchendo de energia, se enchendo de luz. Que nós possamos passar por uma linda cachoeira, com o arco-íris ao fundo, recolher um pouco de energia desse local maravilhoso também. Que nós possamos nos transportar para uma praia, com os pés descalços na areia, com a água do mar batendo em nossos pés. Aproveitamos a serenidade do local e a energia para acrescentar um pouquinho mais de luz nesse nosso buquê de luz. Ao fundo do mar, um pôr do sol maravilhoso. Que energia também desse pôr do sol possa se acumular em nosso buquê. Nesse momento, vamos imaginando uma luz do melhor que temos saindo de nosso peito, finalizando a luz desse buquê. Nessa paisagem maravilhosa, que nós possamos oferecer ao plano espiritual toda essa energia recolhida nesses locais maravilhosos, oferecer ao plano espiritual para que ele possa recolher
e usar essa luz, essa energia no melhor local, o local mais indicado. Retornando aqui ao abrigo de luz. Senhor e mestre amigo, agradecemos a oportunidade da noite de podermos receber a palavra do Evangelho através da palestra do nosso irmão Silvestre. Agradecendo aos mentores amigos que estão aqui trabalhando junto conosco, aos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que ao passar pelas câmaras de passe nós possamos receber toda a energia necessária para aliviar os males do nosso corpo físico, perispírito e espírito. E que nós possamos sair do abrigo de luz energizados para encararmos as tarefas que nos serão apresentadas na próxima semana.